Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Prazer, Fernanda. Tudo bom com vocês? Meu Deus, eu tava morrendo de saudade de gravar. Nossa, esses últimos dias foram super corridos, né? E infelizmente não deu tempo de gravar aqui pra vocês. Vocês sabem que eu não gosto de gravar qualquer coisa. Então, eu prefiro não postar, né? Postar qualquer coisa, enfim. Então, gravei esse vídeo, né? Pra vocês, espero que vocês gostem. A gente vai aprender um pouquinho como é pintar água, né? Tipo mar, oceano, enfim. Com aquarela, tá? Então vocês vão acompanhando aí. E aí me contem nos comentários, tá? Já vou pedir aqui no comecinho do vídeo pra vocês não esquecerem. Deixa aqui nos comentários se vocês querem uma série de rascunhos. Como assim, Fernanda? Tipo, eu tô estudando, né, pra fazer mais desenhos à mão livre. Quem é meu inscrito aqui há um tempinho sabe que eu utilizo o grid, né, que é aqueles tracinhos que você faz na imagem e depois vai tentando fazer cada quadradinho, enfim. Ou a mesa de luz. Então, eu tô tentando me desprender um pouquinho e melhorar mais a questão de desenho à mão livre, né? E aí eu perguntei lá no meu Instagram, inclusive se você não me seguir, me segue lá, tá? Vou deixar aí na tela. Deixei na última minha publicação se vocês queriam esse tipo de vídeo. E aí muitas pessoas lá já disseram que queriam, então tô perguntando aqui na comunidade também, né? A vocês se vocês querem esse tipo de vídeo. Eu tô aprendendo, tá? Não sou profissional ainda. Mas é interessante também porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar se também estiverem começando ou quiserem também aprender, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana e bem engraçado e divertido, enfim. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, vamos ao que interessa. Vocês viram que eu passei uma camadazinha bem fininha, bem leve, né? Aí na parte da água, né? Do mar. De um amarelinho, tá? Um tom de amarelinho. E aí em cima, basicamente, eu tô utilizando amarelo, vermelho, um pouquinho de amarelo vermelho, né? Laranja e marrom. Nessa parte aí de cima, eu tô utilizando aquele paint grey, sei lá, acho que é grey, né? Grey. Ótimo. Enfim, um tom de cinza, tá, gente? Não sei falar esses nomes em inglês, não. E aí, só pra dar esse efeito, porque na referência, como vocês viram no começo do vídeo, tem essa parte meio acinzentada, né? Então, todo esse lado de cá, ele vai ser mais escuro, realmente, e o outro lado mais clarinho. Pra questão da água, essas pinceladas que eu passei foram só pra dar o efeito do reflexo do sol na água, tá? Então, essas partes, elas são mais claras, tipo laranja, vermelho, meio roxo. Então, vocês vão utilizando esses tons assim, sempre começando, tipo, do que tá atrás para o que tá à frente, sabe? Na aquarela não tem como a gente passar uma cor por cima da outra e, tipo, cobrir, né? No caso, por exemplo, sei lá, você passou o preto e vai tentar passar um vermelho por cima. É impossível, isso não vai cobrir, né? Não vai ficar visível esse vermelho. Então, a gente sempre tem que começar do que tá no fundo para o que tá na frente. Então, a gente geralmente sempre começa por esses lugares mais clarinhos. Pelo menos eu faço assim, né? Começo pelos mais claros e aí vou escurecendo ao decorrer da pintura. Agora, já com a cor mais concentrada, eu peguei, misturei, né? Ultramarine e o Paint Grey. Ai, meu Deus. E aí, eu fui só passando esses tracinhos mesmo, só pra fazer as sombras, né, que tem na água. Vocês vão perceber que no começo assim fica, meu Deus, que é isso? Mas depois dá super certo e fica bonito. Vocês vão ver o resultado final. Eu amei. E eu tô muito nessa vibe de fazer pinturas assim, sabe? Com, tipo, a pessoa totalmente escura assim, né? Tipo, só focando mesmo no fundo. E aí eu também tô tentando fazer algumas paisagens, né? Paisagens assim mais simples, porque não é meu muito forte assim, paisagem, não gosto muito. Porém, algumas simples, mais delicadas, eu ainda curto de fazer. Então, tô procurando essas referências assim pra me aprimorar mais nessa questão.
Na referência, essa parte do lado de cá, como eu disse a vocês no começo do vídeo, ela tá bem escura, então nessa parte aí eu só passei o ultramarine mesmo, e só pra realmente dar uma escurecida. Eu creio que depois eu vou passar mais camadas, né, mas tô utilizando apenas o ultramarine. E deixa eu falar a vocês os materiais que eu tô utilizando, né? Bom, essa folha aí é a da Canson, 300 gramas, é aquela linha Monval, tá? A aquarela é aquela da Van Gogh, que vem 15 cores. Os pincéis eu tô utilizando um que já veio numa outra paletinha que eu comprei da Van Gogh, é um redondo número 6. No começo do vídeo eu utilizei um chato, né? Aqueles pincéis mais chatos, da Daler, tá? Então veio num kit também ele. E eu gosto muito também de pincéis chatos. E nessa parte aí da água é crucial que vocês façam apenas manchinhas, tá, gente? Na água não precisa esfumar, como a gente fica naquela questão de retrato, né? Tem que esfumar, tem que puxar a cor, enfim. Na água é diferente, a gente apenas faz traços, né? Passa realmente tracinhos e formas, tá? Só realmente onde tem a sombra da água, não precisa esfumar, não precisa fazer nada. Vocês percebem que eu tô fazendo apenas manchinhas mesmo, tipo tracinhos, algumas partes mais redondinhas, mais cheinhas assim, né? Pinceladas mais grossas. E basicamente é só isso, tá? Não precisa esfumar. Vocês deixam que sempre, né? Quando essa aquarela seca, ela dá aquela transparência, ela fica mais clarinha, tá? Não se preocupem, e o efeito no final fica muito, muito bonito. Então, para fazer a água, lembre-se sempre, não precisa esfumar, não precisa fazer nada. Basta colocar mesmo o pigmento no local e deixar, e é isso aí, fazendo os ajustes, né, e os detalhezinhos. Nessa parte aí, ela tá... ainda dá pra ver algumas coisinhas assim do corpo e tal, mas eu preferi não mostrar mesmo e pintar tudo de preto, tá? O preto que eu utilizei é o da Lucas Studio, tá? Que é o black, né? E, tipo, ele é muito preto, gente. Mesmo quando colocar água, ele ainda fica muito preto. Mas nesse caso, pra deixar bem escuro mesmo, bem preto, né? Porque vocês sabem que na aquarela o preto não fica preto, fica meio cinza, né? Porque é transparente, enfim. Só vocês utilizarem a cor mais concentrada, sabe? Tipo, sem utilizar muita água. Aí, praticamente, o pincel tava quase duro, assim, sabe? Que só tava mesmo o pigmento. Então, por isso que fica bem, bem preto mesmo assim. Mas, se vocês não tiverem preto ou não quiserem usar, pode utilizar guache também. Ou, nessa parte, vocês podem utilizar também caneta nanquim, né? Ou, tipo, alguma canetinha que vocês tenham, daquelas mesmo assim de escola, enfim, não sei. Qualquer caneta preta também serve, né? Nesse caso eu quis fazer com a aquarela mesmo, porque essa cor preta da Lucas Studio, ela, quando você não utiliza muita água, ela fica muito, muito escuro, muito preto, então eu gostei bastante. E aí, basicamente nessa parte eu fui pintando mesmo, só preenchendo esse espaço. Dá trabalho, porque em alguns locais, quando a aquarela vai secando, você já vai ver que fica transparente. E aí eu volto com o pincel mais carregado ainda de pigmento para passar no local. Mas vocês já percebem que depois que eu pintei a moça, né, aí a mulher, já deu aquela diferença na água, né? Então é muito isso, a aquarela é processo, então não se preocupem. No começo realmente é muito estranho. Vocês viram que no começo eu tava fazendo esse lado mais escuro aqui, tá? Tipo, tava triste, mas vocês já percebem que tá ganhando forma, tá ficando bonito. E é isso, né? Paciência. E mesmo que no final não seja o resultado que você queira, enfim, tenta novamente, tenta outra referência, e é o processo. Para fazer nuvens, eu acho que não tem muito segredo. Eu simplesmente pego o pincel mesmo e vou fazendo batidinhas meio doidas. Vocês vão perceber, ó, que eu só faço essas batidinhas meio em desordem. E em alguns locais vou deixando mais o pigmento, né?
Mas basicamente é só isso mesmo. Acho até nuvem uma coisa fácil de fazer na aquarela, porque como ela já fica com essa mancha e aquele aspecto bonito, né, da aquarela por si, então também já ajuda, né? Então não tem muito segredo, vocês vão fazendo batidinhas em desordem assim. Alguns locais vocês puxam para fazer aquelas nuvens mais retas, né, e tal. Enfim, vai usando aí a criatividade e de acordo com a referência, se você estiver usando referência, né? Nessa parte aí da água, eu tô utilizando um pouquinho mais de marrom e um pouquinho mais de amarelo para dar o reflexo, né, ali perto, próximo a ela. E agora só indo fazendo os últimos ajustes, né, passando um detalhezinho aqui, outro detalhe ali. E vocês vão ver o resultado, ficou muito legal, espero que vocês gostem. E não se esquece de se inscrever, tá, no canal. O YouTube me informou que tem mais, que as pessoas, né, assistem, as que mais assistem não são inscritas. E eu fico um pouquinho triste, né? A gente se inscreve pra me apoiar, pra me ajudar, vamos conversar, tá? Eu sou super aberta, se vocês tiverem dúvida, pode deixar nos comentários, que eu respondo todos. Me manda mensagem lá no Instagram também, tá? Vou deixar aqui pra vocês me seguirem. A gente conversa, eu dou dica, explico, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Vejam agora o resultado maravilhoso. E até o próximo vídeo. Tchau!